importância, portanto, desse comportamento simbólico, desses símbolos, né, para a gente, no geral. Né? Eu listei aqui coisas como linguagem, comunicação, será que facilita a interação social? Por exemplo, sei lá, se eu vou viajar para um outro país, isso tem um impacto para mim, eu ter, né, esses símbolos vão me ajudar a interagir com o diferente, com o outro que eu não estou acostumado, com uma situação nova, enfim. Comentem para mim um pouquinho. Tem uma coisa que o Rodrigo falou que eu achei bárbaro no exemplo dele, da bandeira. Quem olha de longe vai ver um tecido sendo rasgado, queimado, pisado. Quando você tem uma conexão simbólica com aquela bandeira, a sensação com aquela identidade, por exemplo, nacional, é que estão pisando, queimando o teu corpo, né? Então, quando a gente pensa o símbolo, aquilo que eu falei lá no início, é essa conexão entre o que está dentro e o que está do mundo externo. E o quanto que isso está sendo atravessado, e aí uma coisa muito, acho que é importante comentar, a psicologia analítica, tal como a conhecemos, nem sempre ela nasceu com esse nome, ou o Jung a nomeava com esse nome. E uma das várias, né, nomenclaturas, digamos assim, que já circulou, era a psicologia simbólica. Depois, psicologia dos complexos, né, afetivos. E aí, depois, se culminou na psicologia analítica. Essa ênfase que está sendo dada nessa atitude simbólica que vai fazendo uma ponte com os nossos afetos. E o afeto não dá para entender o afeto apenas da ordem racional, né? Quem olha de fora vai descrever um comportamento. Agora, quando a gente considera também o que está acontecendo ali nessa atitude simbólica que conecta com uma experiência que não é só individual, no exemplo que o Rodrigo trouxe, mas que é numa instância também, numa identificação coletiva que emerge ali, a gente vê o símbolo mobiliza energia psíquica com esses afetos. Esta energia, ela vai fazendo, e é algo que não é da ordem. Por isso que eu sempre bato esse martelo, né, do abstrato. Porque às vezes falar do jeito que a gente está falando, poxa, mas e a materialidade disso? Poxa, mas a materialidade que se expressa num comportamento, às vezes, de uma tristeza, de uma raiva, de uma exaltação, isso é a materialização daquilo que é também conectado com esse mundo interno. E aí, a ponte, quando você pergunta, né, Henrique, qual que é a importância de olhar para a vida simbólica? Qual a importância de olhar a partir, por exemplo, dos sonhos? Posso fazer um comentário em cima do que você Com falou? certeza, deve. Eu achei curioso que a hora que você estava falando, né, sobre o fato de você, daquilo que você está sentindo, ele ser pessoal, né? Uhum. Eu diria que o símbolo, ele começa a, me pareceu, assim, que ele vai crescendo na medida em que ele começa a representar uma série de relações diferentes que você vai tendo. Então, por exemplo, a bandeira queimada. Cara, não é só a bandeira que tá ali que tá sendo queimada, né? Eu cresci nesse país. Ou, eu fiz muitas coisas com esse lugar. A minha identidade começou a se construir ali nessa relação. Várias das relações familiares que eu tenho são importantes porque a gente tem como coisas comuns essa relação, né? Então, a carga emocional que você sente é muito grande, porque aquilo representa muita coisa importante na tua vida, né? Faz sentido isso? Com certeza, Henrique, com certeza. E o quanto que essa conexão, ela me conecta, e esse exemplo da bandeira é perfeito, porque tem a ver com aquilo que um corpo, de forma singular, é capaz de se afetar, não é? Cada um vai reagir de uma maneira, mas ao mesmíssimo tempo me conecta com, como você nomeou, uma identidade, um princípio ali que está atrelado a essa bandeira de maneira simbólica, que é coletivo, né? Ao mesmíssimo tempo. E os sonhos, eles também têm esse lado, porque eles podem tanto ser olhados de uma forma que é da vivência pessoal do sonhador, da sonhadora, quanto também aquele livro que a gente comentou hoje cedo, Henrique, que é
para quem é que tá, né, vai escutar, vai assistir a gente, indico muito. O Henrique já tá com esse livro guardado, né? Eu sei que tá aí na fila de espera, que é uma etnografia dos sonhos Yanomami, o desejo dos outros. E aí tem um exemplo, então é um livro que vai falar sobre os povos Yanomami e como que este povo, essa forma de sociabilidade lida com os sonhos. Então é muito comum, né, logo que acordam, falarem, contarem sobre os sonhos. E o conteúdo do sonho vai definir como será o dia a dia. Se vai ter caça, se não vai ter caça, se de repente é melhor ficar na oca. Então, olha a materialidade disso, Sim. certo? Nossa, Porque incrível quando a gente isso. pensa a vida simbólica, às vezes fica de uma maneira muito abstrata, mas depende para que visão de mundo e visão de sujeito eu estou me referindo. Para os povos Yanomami, nesse livro vai contar exatamente o quanto que isso define a vida, desde quando você acorda até quando você vai deitar. Né? E a gente, na nossa sociedade que fica aqui, né, muito no mental, se a gente tem um problema, a gente fala, eu vou pensar. Se você tem uma outra forma, né, não só o povo Yanomami, mas outras culturas que vão dizer assim, eu tenho um problema, pois eu vou sonhar, porque o sonho vai me fazer entrar em contato, me conectar com outras possibilidades de decisão, não é? Então, essa importância que tem quando a gente pensa essa vida simbólica que nos vincula ao mundo externo, que nos vincula à nossa conexão mais íntima, singular e, ao mesmíssimo tempo, nos vincula à nossa cultura, ao nosso coletivo. Não sei nem se eu tenho alguma coisa mais para acrescentar, né? Acho que eles já deu uma baita aula pra gente aqui. Só queria sinalizar, Henrique, assim, que eu acho que isso aparece com muita veemência, assim, nas discussões modernas, né, sobre linguagem, que o comportamento simbólico parece que ele é o que diferencia, né, os humanos dos outros organismos, né? Então, se a gente não compreende o símbolo, né, se a gente não entende quais são os processos comportamentais envolvidos neles, a gente não consegue falar de comportamento complexo. E para a gente, né, nós três que trabalhamos em clínica, se a gente não sabe entender, né, símbolos, se a gente não consegue compreender qual é a relação entre estímulos que está sendo provocado e produzindo aquela discussão com o teu paciente, dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho clínico de excelência, né? Porque no final das contas é como se você não compreendesse o indivíduo. E quando a gente não se sente compreendido em terapia, por exemplo, né, dificilmente a gente fica, né? Dificilmente a gente adere e dificilmente a gente vê os resultados que a gente procura lá, né? Posso só comentar uma coisa nisso que o Rodrigo está trazendo? Eu sempre... se minhas alunas, meus alunos virem, né? Eles são prova disso. Eu sempre falo isso em sala de aula. Independente da abordagem que vocês escolham. Se vai ser analítica, análise do comportamento, Fenô, independente. O que transforma é o vínculo. Se você não consegue fazer essa ponte, essa conexão com a pessoa que senta na tua frente, abordagem nenhuma vai conseguir, não é? E aí, acho que, né, só reforçando o que o Rodrigo trouxe pra gente. Lisa, te ouvindo, eu lembrei agora de um momento em que eu levei para terapia isso, que eu ia começar a atender um paciente que falava um outro idioma, né? E apesar de eu dominar o idioma, eu cheguei meio inseguro com relação a isso, né? Da minha capacidade de usar o idioma e tal, né? E a minha terapeuta, né, uma criatura muito esperta, incrível, ela olhou para mim e disse assim, Rodrigo, acho que esse é o menor dos teus problemas. E aí ela concluiu lá a reflexão dela dizendo que a gente é feito da nossa linguagem, né? E como se você não domina, se você não parte dessa mesma plataforma linguística, né, dificilmente você alcança, né, ali a dimensão necessária para entender aquela pessoa, né? Então, tua pergunta, né, Henrique, voltando, né, se a gente não entende, cara, né, de símbolo, né, se a gente não consegue usá-los em nosso favor, dificilmente a gente faz o que a gente deveria estar fazendo com as pessoas, né? E vocês estavam, na discussão de vocês, uma parte que eu acho que me chamou a atenção foi pensar nos sonhos. Depois a gente vai voltar, mas me chamou muito a atenção o sonho ser parte de uma prática cultural, né? E isso fica aí a dica para quem acha que a análise do comportamento, por exemplo, não olha para eventos privados, porque sonho pra gente é um evento privado, é aquele que, em tese, só a pessoa tem acesso. Mas é uma discussão grande. Mas me chamou a atenção o fato de
esse sonho, ele tem um papel tão importante num coletivo. Porque vocês estão falando aqui, em todo momento, de relações humanas, e nas relações humanas a gente tem contato, a gente tem contatos sociais, a gente estabelece relações, a gente estabelece afetos com as pessoas, né? E aí, tanto na terapia, quanto se a gente for pensar nesses símbolos que começam a ser representados na cultura Yanomami, por exemplo, cara, eu tô achando que, pelo menos, a gente chegou num ponto que eu preciso de relações humanas, eu preciso de contatos humanos, pelo menos, para eu começar a estabelecer relações simbólicas. Fez sentido? Esse foi um dos cortes do Pareamento. Você chegou até aqui? Deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm um interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.